Quando eu disse que tudo é revelação, assim, quando a gente fala revelação, a palavra de Deus ela já foi revelada, ela está aqui. O que a gente chama de revelação é inspiração de Deus. É aquilo que não vem programado, que o Senhor inspira nós. E a gente anuncia e prega. Eu estava ajoelhado em oração e já clamando, né? E o Senhor trouxe uma parte de palavra. Eu falei, Senhor, é essa. Se é a confirmação da tua parte, me chama destino 411, o vitupério de Jesus. Isso não foi programado, nem sei qual foi a irmã que chamou aí, mas mostra que nós estamos aqui no mesmo espírito. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 52, entrando no 53. Página 881. Aparição, as dores e a glória do Messias. Isaías 52, a partir do verso 13. E aí nós entramos para o 53. As visitas que estão aí sem a palavra, ofereça a Bíblia para eles acompanharem. E na leitura vocês vão ver que é o que nós cantamos hoje. É o vitupério do Messias, pregado há mais de 700 anos atrás. 700 atrás não, antes do Senhor vir, contando os 2000, já vai 2.700 anos mais ou menos. Vemos com a ajuda de Deus. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse, era desprezado, e o mais indigno entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e comum, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus rastreadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá,
e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Jesus. É tão lindo isso aqui, irmãos. Que expressão de amor tão santo. Glória a Deus às alturas. 700 anos mais ou menos antes do Senhor Jesus nascer na terra, do Verbo, do próprio Deus se fazer carne, este profeta levantou com esta pregação e já anunciava com riqueza de detalhes o percurso que o Salvador do mundo ia ter. Um Salvador que não ia ter aparência, um Salvador que não ia encher os nossos olhos. A igreja está cheia e nós podemos até nos iludir com essa multidão que está aqui, mas quando colocamos esse povo que está aqui junto da grande multidão dos seres humanos na terra, percebemos que aqui é uma partícula minúscula, porque o Evangelho de Cristo não atrai. O Evangelho do Senhor não é um quadro bonito de se ver. O Evangelho de Cristo, ele convida nós a seguir este exemplo, um exemplo que não mostra um triunfo humano, mas mostra uma obra que transcende para o mundo espiritual. Nós lemos aqui, olha o começo: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, sua figura mais do que os outros filhos dos homens. O Senhor Jesus andava na terra, mas aquela multidão que carregava muitos interessados só nos milagres, tanto que depois da multiplicação dos pães, ele começou a pregar sobre o reino de Deus, e aquela pregação foi tão pesada que Pedro chegou no Senhor Jesus e falou: Senhor, maneira um pouquinho na pregação, porque está muito pesado, Senhor, o povo está indo embora. Ô Pedro, se você quiser ir também pode ir, mas o reino de Deus é dessa forma. Senhor, para onde eu irei? Só tu tem a palavra da vida. O Evangelho do Senhor, ele não pode ser deformado para nos mostrar uma realidade em que vai fazer com que nós acreditemos que nesta vida tudo vai ser mar de rosas, e que ele vai entrar na nossa vida para mudar a nossa vida no sentido do âmbito externo, mudar o nosso emprego, nossa condição financeira, curar nós das enfermidades apenas. Não, o Senhor quer fazer um trabalho muito além dessas coisas. Glória ao Criador. E para isso o preço foi muito alto, porque ele teve que dar sua própria vida por resgate das nossas almas. Então, amados, o exemplo de Cristo, ele é difícil, o exemplo de Cristo, ele é árduo, e muitas das vezes as pessoas, quando ouvem, se encantam até com uma aparência bonita que hoje nós temos institucionalmente falando, mas quando a gente vai para o que está aqui dentro, a coisa é pior, a coisa é mais profunda, a coisa é mais firme. E aqui hoje as visitas estão entre nós, e nós não estamos querendo mostrar para vocês que aqui na terra vai ser um paraíso. O mundo jaz no maligno, e o nosso Cristo falou que no mundo teria as aflições, glória, mas ele venceu o mundo, e o Evangelho é proclamado para toda criatura, que aqueles que creem nele, ele vai guardar nós desse mundo, até chegar no dia que ele vai nos buscar para si. Mas para tudo isso nós tivemos que ler isso aqui. Quem que está dando crédito para essa pregação? 700 anos passou, o Senhor veio, já cumpriu a missão, ascendeu aos céus com todo o poder no céu e na terra, e deu aos apóstolos a missão de continuar. Aqueles 12, naquele momento 11, depois escolhido Matias no lugar de Judas, começaram uma pregação. Na primeira pregação de Pedro, depois do Pentecoste, quase 3.000 almas se arrebanharam ao rebanho de Cristo, e chegou até a nós.
mas infelizmente muitos ainda não dão crédito, muitos ainda não dão real valor para o que o Senhor fez por nós na cruz. Glória ao Criador. Mas hoje a palavra está aqui para mostrar para as nossas estimadas visitas que aqui nos visitam, que nós não estamos aqui por causa de homem, nós não estamos aqui por causa de status deste mundo, nós não estamos aqui para sermos pessoas melhores do que ninguém. Nós reconhecemos quem somos. Quando o Senhor também nos chamou, quando o Senhor quis se revelar para nós, Ele não escondeu de nós a nossa miséria. A palavra nos confrontou e nos falou que nós éramos pecadores e que estávamos totalmente destituídos da glória de Deus. Mas quando o Evangelho de Cristo chegou para nós, aleluia, a palavra nos falou que se nós crescêssemos, o Senhor nos renovaria e com Ele morreríamos, mas também com Ele ressuscitaríamos numa nova criatura, e a partir de então o Espírito Santo habitaria dentro de nós e pela graça de Deus nos santificaria para um dia herdarmos a coroa da vida eterna. E é esse Evangelho que nós temos que pregar para vocês que vieram aqui hoje. Aleluia, nós não temos nada para oferecer a não ser a pregação dessa palavra. A tua vida ela pode até continuar da mesma forma, morando na mesma casa, trabalhando na mesma empresa. Aleluia, Deus pode através das águas, aleluia, através do Espírito Santo, não as águas, porque elas não são milagrosas, mas pela fé que habita, aleluia, que Deus derramou sobre nós. Deus pode curar a enfermidade, pode fazer tanta coisa na nossa vida, mas o que nós estamos pregando aqui hoje é que independente, aleluia, essa enfermidade vai continuar no nosso corpo. O trabalho da graça é santificar a nossa alma para a vida eterna. O que o Senhor está oferecendo hoje, nesta noite, é uma renúncia dessa vida, uma renúncia do nosso eu, uma renúncia dessa vida pecaminosa. Do Senhor, eu não sou digno do teu amor, mas eu recebo com toda a gratidão e eu renuncio a minha vida. Eu não vou, Senhor, mais obedecer os meus sentimentos e nem o meu coração. Eu agora quero me entregar para ti. Glória a Deus. Eu não preciso mais de prova alguma. Eu não preciso que anjo desça do céu. Eu não preciso que tu faça mais movimento na minha vida, porque mediante esta pregação eu estou entendendo que a expressão maior do amor foi este servo, aleluia, humilde e obediente, que esvaziou de toda atividade, de toda glória, e aceitou andar nessa terra como homem para sofrer o que nós vemos aqui. Este homem que foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha grandeza. Glória ao nome do Senhor. Nada tinha nele para que nós olhássemos e falássemos: eu desejo esse homem. Glória ao Criador. Mas agora, amados, nós estamos aqui pregando que ele é o desejado das nações, é o desejado daquele que ama e quer ver o Senhor como Ele é. Glória. E hoje, aleluia, ele não teve formosura enquanto ele andava, mas hoje ele está na glória com todo o poder. Por fé, nós o sentimos em nós. Glória a Deus. Não o enxergamos. Sabe por quê, amados? Alguém pode dizer assim: mas por quê? Que ele não tinha parecer e não tinha formosura. Imagine, o amor é uma escolha. O amor não é uma imposição. O amor, ele não é uma obrigação. Deus não vai pegar ninguém pelo colarinho e te obrigar a amá-lo. Agora imagine, se o amor é necessário uma escolha, se o amor é uma decisão que nós temos que tomar, nós temos que decidir amar. Amar, quando falamos do amor na palavra, é mais do que sentimento, é mais do que lágrima sendo rolada, é mais do que coração batendo forte. Amor é uma decisão, eu decido amar, e não importa se a pessoa vai errar comigo, mas eu decidi amar. Amor é isso, é doação, é renúncia. Agora imagine se Deus se revelasse como Ele é para nós, não teria escolha. A formosura de Deus, o resplendor da glória de Deus é irresistível. Glória ao Criador. Convido a igreja para lembrar quando o anjo desceu e foi falar com João,
Só a presença de um anjo derrubou ele de tal forma que ele já se ajoelhou perante o anjo. O anjo teve que repreender: João, calma, não adore eu não sou digno de adoração, eu sou conservo teu e de todos os que guardam a profecia deste livro. Se um anjo, aleluia, o ser humano não resiste e já cai de joelho, imagine se a divindade plena de Deus se apresentasse diante de nós. Não seria amor, não teria escolha, aleluia, o Criador, porque você já se renderia inevitavelmente pela glória do Senhor. Mas aqui você não vai ver a beleza da formosura plena de Deus, mas você vai ouvir uma pregação, você vai ouvir uma palavra sendo pregada, e que você tem que crer que ela vem de Deus. Você não está vendo Deus, mas você está ouvindo a boca de Deus falando com você. Não porque eu estou pregando, mas a palavra que foi lida e exortada que está sendo. Glória ao nome do Senhor. E Ele está convidando você a amá-lo. E aí a decisão vai ficar para você. Você decide amar este Deus? Você decide amar esse Deus? Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele não foi pego de surpresa. Ele sabe da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa fragilidade. Mesmo nós que somos batizados, não, as visitas que estão aqui entendam. Batizar não significa que nunca mais você vai errar e pecar, porque a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. A diferença é que quando você confessa que Jesus é teu Salvador, o sacrifício dele é atemporal. E toda vez que você ajoelha renunciando, aleluia, o seu pecado perante ele, o perdão dele te alcança. Glória ao nome do Senhor. E aqui, amados, o Senhor se apresenta diante de nós para convidar cada um a renunciar desta vida e falar: não, Senhor, eu decido te amar. E o homem, o que eu peguei, cadê uma falhada agora? Mas eu entendi agora o que o Senhor está querendo dizer. Ele não foi pego de surpresa no sentido de que ele sabia que mesmo depois de nós batizados, nós íamos errar, mas mesmo assim ele decidiu nos amar. Só que nós somos tão limitados, que a gente sempre precisa de um porquê para amar. Vocês entendem isso aqui? Nós precisamos de um motivo para amar. Devido à nossa limitação, se não haver um motivo concreto, nós não amamos. A gente precisa desse motivo. E o Senhor Jesus é este motivo. É nele que nós vemos o motivo maior de amar a Deus. Porque é isso aqui que nós lemos. Ele era Deus, mas se tornou mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado no trabalho, todos escondiam o rosto. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela é tão, no nosso julgamento, ela é tão baixa que não é digna nem da atenção. Era o que o Senhor se transformou. Uma pessoa que o povo desviava os olhos, desprezado pelo seu povo, desprezado pela sua família carnal, desprezado pelos sumos sacerdotes e fariseus, desprezado por Roma, desprezado por todos. Glória a Deus. Um homem que não tinha falha, mas que foi desprezado. E tem gente que hoje em dia não aceita ser confrontado, não aceita crítica, não aceita nada, sendo que o Senhor não merecia, e mesmo assim ele foi desprezado dessa forma. Mas ele estava fazendo isso por uma decisão. Nós não temos um motivo. Qual é o motivo? Eu quero que a igreja reflita. Vocês que já são batizados, reflitam nisso. E as caras visitas que estão aqui, pensem nessa pergunta: qual o motivo que você tem para dizer para Deus: Senhor, tu me amas por causa desse motivo aqui, ó. Aonde que está o motivo de Deus nos amar? Glória a Deus. Nós não tem nada para oferecer para Deus. Nós não tem nada para dar de troca para Ele. Ele olhou para a miséria da nossa alma, não tinha nada que acrescentasse nele, nada. O que nós podemos acrescentar em Deus? Que glória que nós podemos dar para
a Deus para aumentar a glória dele, sendo que antes do mundo ser formado ele já era Deus. Glória a Deus. Você não tem motivo para, aleluia, ter o amor de Deus, mas Deus te deu um motivo para você amá-lo, porque Ele te amou de tal maneira que Ele sofreu todas essas dores, todas essas guerras e humilhações, para que hoje você pudesse ouvir essa palavra e falar assim: não, verdadeiramente Deus me amou, porque Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, os meus pecados, as minhas iniquidades. Igreja que está aqui, lembra, quem tinha que estar lá cravado na cruz era eu, era você, mas o Senhor falou: não, eu assumo a responsabilidade, eu pego a dívida, eu pego o pecado. Glória a Deus. Eu morro por ela. Glória. Você tem motivo hoje ou não para levantar e fazer um concerto com Deus? Aleluia. Então, se você tem esse motivo no coração, não se desprenda, venha obedecer a Deus nesta noite. Glória a Deus. Fica aí no teu coração pedindo sinais. A palavra te dá o maior sinal, a maior expressão de amor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores sobre si, e nós reputamos como ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Irmão, é que nós temos que abreviar, porque senão estende muito. O castigo que nos traz paz com Deus. Do que nós vamos ser salvos? Da ira de Deus. Deus não é conivente com o pecado, e a justiça dele tem que prevalecer. Só que Jesus Cristo se fez justiça de Deus para nós. A justiça de Deus é consumada em Cristo. Então o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele. Hoje você, olha que paz. Eu comecei esse batismo no atendimento aqui aflito, mas eu já estou me sentindo mais tranquilo, porque a paz que está tomando meu coração, eu entendo que isso aqui não é eu, aleluia, isso aqui não é da igreja, a glória do Criador, essa comunhão que vocês estão, essa glória que nos toma, essa virtude que está sobre vocês, essas linguagens que já manifestaram na sua boca, aleluia, tudo isso é fruto da paz que nós temos com Deus, mesmo nós pequeninos, mas o sangue de Cristo que nos cobre, nos dá a liberdade de dizer glória, e o céu aberto nos toma em virtude, e o adversário não tem mais que nos apontar, porque não há mais acusação sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo, e toda vez que Ele aponta o nosso pecado e a nossa miséria, o Senhor se levanta. Eu sei quem Ele é, mas o sangue do meu filho eu derramei por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que estão aqui, você quer a paz de Deus? Glória a Deus. Você quer a paz de Deus? Então morra com Cristo hoje e renasce para uma nova vida. Glória a Deus. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava no seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a nossa iniquidade. Glória ao Criador. E o mais lindo, Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Glória a Deus. Olha como é que a profecia é santa. Lembra do julgamento do Senhor Jesus? Quantas perguntas em silêncio. Só teve uma pergunta que Ele abriu a boca, porque Ele não negou quem Ele era. Tudo foi perguntando. Herodes mesmo não recebeu nenhuma palavra. Mas quando o sumo sacerdote virou para ele e falou: tu és o Cristo ungido que está aqui, o servo do Senhor, ele não negou quem Ele era. Glória. Por isso isso aqui é decisão. Isso aqui não é para ficar em cima do muro. Se hoje você confessar que Jesus é teu Salvador, você saia daqui agora resoluto. Glória ao Criador. Eu sou crente em Cristo pela vida ou pela morte. Glória. Tu és o Cristo, sim.
Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Aleluia, vindo em nuvens de glória. Aleluia, se você aceita e crê nesta palavra, vem aqui e confessa Cristo como teu Salvador e saia orgulhoso e batendo no peito. Eu sou crente, ainda que o mundo vai fazer bullying com você, ainda que o mundo vai te ridicularizar pelo caminho de santidade que você vai andar, aleluia, pela forma que você vai mudar toda a tua vida, aleluia, mas você não vai dar nem aí para aqueles que te apontam, para aqueles que te julgam, e você defenderá com a tua própria vida a fé que uma vez foi dada ao santo. No Brasil, nós estamos com essa liberdade, mas nossos irmãos lá na Nigéria estão pagando com a vida para ser cristão. Nós aqui estamos dando glória. Lá na Síria, aleluia, os cultos têm que ser feitos de porta fechada. Glória, aleluia, em lugares remotos da Índia, aleluia, não tem como confessar que Jesus é Salvador. Mas quando o Evangelho chega para eles, quando muitos chineses receberam partes da palavra, quando cristãos da Coreia do Sul lançou balões para atravessar a fronteira para a Coreia do Norte, e que chegou na mão de alguém, e que a fé de Cristo, aleluia, brotou no seu coração, ele não se importou de ser preso, de ser tomado todas as duas coisas. E você está aqui, é para ser crente, é para ser crente de verdade. Glória a Deus. É para confessar que o Senhor é Deus. E alguém pode pensar assim: Senhor, mas eu não tenho força. E você viu Deus perguntando para você se você tem força. Muitos até falam: eu não vou batizar porque eu tenho medo de pecar. Mas quem falou que é você que vai se guardar? Quem disse que é as tuas forças? Você acha que esses homens que estão aqui, como o nosso irmão Hamilton, são mais antigos da nossa cidade, 50 anos mais na igreja? Ele está aqui porque ele teve força para chegar aqui. Quando Cristo venceu tudo isso aqui, ele falou assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. E esse Espírito não vai ficar mais só sobre vocês, ele vai entrar em vocês. Glória a Deus. E a partir de então vocês vão se tornar templos, moradas do Espírito de Deus. Aleluia. Quem vai te dar força é o Senhor. Quem vai te guardar é o Senhor. Quem vai te transformar é o Senhor. Quem vai te esconder do pecado é o Senhor. Quem vai te esconder do adversário é o Senhor. Você só precisa obedecer. Você só precisa abrir teu coração e deixa o Senhor fazer morada. Que quem vai te levar até o fim é o próprio Deus que te chama hoje. É este que te convida: vem a mim. É este que te levará. Não precisa temer. Não precisa temer. Porque quem contará o tempo da sua vida? Por quanto foi cortado na terra dos viventes, puseram a sua sepultura com os ímpios, como rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Irmão do céu, esse verso aqui é a coisa mais linda. É vontade de Deus, não é permissão. Vontade é uma coisa, permissão é outra. Vontade de Deus é porque Deus quer que aconteça. Permissão não é algo que ele escreveu, determinou, mas apareceu pela sua soberania, ele permite. Isso reflete nas nossas escolhas e decisões. Mas vontade de Deus não tem decisão humana. A vontade dele prevalece, querendo nós não, sim ou não. Olha o que a palavra fala: todavia o Senhor agradou, se agradou em moê-lo. Glória a Deus. Foi a vontade de Deus de Cristo vir na terra, antes mesmo de Adão pecar. A palavra diz do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando o adversário achou que o plano de Deus foi quebrado, fazendo Adão e Eva pecar, ele não sabia que no coração de Deus já estava a vontade dele de moer o seu filho para resgatar a humanidade para ele. Glória, aleluia. Foi a vontade de Deus para te salvar. E eu pergunto
mais uma vez, você tem motivo para amar a Deus ou não? Glória a Deus. Igreja que está aqui, que já crê no Senhor, você tem motivo para continuar anunciando, continuar tocando a trombeta, continuar evangelizando, continuar pregando. Você tem motivo para isso ou não? Glória a Deus. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha que coisa linda esse aqui agora. O trabalho da sua alma, isso falando no servo, o trabalho da sua alma, na sua vida, ele verá o trabalho da vida. E a palavra diz que ele vai ver esse trabalho e vai ficar satisfeito. O batismo é para as almas para se converter, mas a igreja está aqui agora recebendo a palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor está satisfeito de ver a obra dele prosperando na tua vida. O Senhor está satisfeito de ver a tua boca confessando que Jesus é Salvador. O Senhor está satisfeito de ver a glória que sai da tua boca, a linguagem que paira na sua língua. O Senhor está satisfeito com esses homens que estão renunciando à própria vida, deixando de fazer para si, para visitar, pregar, visitar, anunciar o Evangelho. O Senhor está satisfeito porque o sangue dele não foi derramado em vão. Olha o povo crendo, olha o povo dizendo para o mundo que vale a pena ser fiel a Deus. Receba esta palavra e saia daqui. Deus olha para nós e se encontra satisfeito. E o Senhor fala para as almas que estão aqui: venha, deixa eu me satisfazer com a tua alma também. Deixa eu morar no teu coração. Deixa eu transformar você. Deixa eu pegar a tua casinha cheia de poeira chamada coração e adornar ela. Deixa eu trocar essa mobília empoeirada, aleluia, cheia de tantos vícios, de tanto pecado. Deixa eu fazer uma reforma, uma novidade de vida na tua vida, glória. Deixa eu colocar as minhas virtudes, os meus prazeres, a minha glória. Deixa eu te encher, deixa eu te adornar. Eu só peço para você uma coisa: vinde a mim. Vinde a mim. Justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu que darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Glória a Deus. Quem que vai dar crédito nessa pregação hoje? É a pergunta que vai ecoar para terminar esta palavra. Você não gosta de ir no médico, né? Mas quando você vai lá no consultório e você leva um exame e ele fala que você está com uma enfermidade, ele fala assim para você: se você não mudar de vida, você vai morrer. Se você não fazer exercício, se você não mudar a sua dieta, se você não parar com essa vida sedentária, você vai morrer. Na hora você dá crédito para aquela palavra. Aleluia. O peso vem e você chega em casa e fala: chega de pizza, chega de lanche, chega de gordura. Nós vamos agora regar muitas coisas na nossa vida. O médico falou que eu vou morrer e eu não quero morrer. Você deu crédito para o que ele falou. Mas hoje a palavra se levanta e um check-up é mostrado para nós. Você que está morto nos seus pecados, não tem como eu enganar você. Aleluia, você está caminhando para a morte eterna. Você está caminhando para a eternidade longe de Deus. Mas hoje o check-up do céu chegou e ele está te dando uma solução para fazer você ter vida e vida com abundância. Ele venceu a morte e te diz: se você vir até a ele, ele vai acabar com a morte e vai te dar vida para a eternidade. Glória a Deus. A pergunta é: você vai dar crédito ou não? Vai dar crédito para essa pregação ou não? Perdoa, mas eu vou mais falar isso aqui ainda. Nós estamos na época da internet, recebendo um videozinho todo dia. Um fala uma coisa, outro fala outra. Quando você recebe um vídeo de algum
suposto médico, mas nem sabe se é. A pessoa grava um vídeo, você nem sabe se é verdade ou não. Você pega aquele vídeo e você dá tanto crédito para ele, você nem para pensar se aquilo realmente é. Você já compartilha no grupo da tua família, você já compartilha no grupo do tal da tua empresa, você compartilha no grupo da igreja. Você deu tanto crédito para alguém que nunca você viu, de confiar piamente no que aquela pessoa falou. A pergunta que Deus faz: você vai dar crédito no que está sendo pregado aqui hoje? Você vai compartilhar isso aqui com a tua família? Você vai compartilhar isso aqui com os membros do teu trabalho? Você vai compartilhar isso aqui com a igreja? Se você vai dar crédito mesmo, glória, você não vai pensar mais do que duas vezes. A hora que eu encerrar a palavra e for trocar, você já vai se levantar e já vai vir obedecer a Deus, porque aqueles que dão crédito a esta palavra, hoje ele vai renunciar a vida, ele vai dizer: chega, Senhor, hoje eu morro para ti, e você vai sair daqui como Paulo: agora não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, e eu saio daqui, aleluia, pregando para mim. Glória a Jesus! Glória! Aleluia! É a melhor coisa que eu decidi amar. Glória! Decrete com essa palavra, e o nome de Deus vai ser glorificado. Deus seja louvado, irmãos. Amém!